Em 2023, o exército israelense, equipado com tecnologia de bilhões de dólares, satélites, drones e até inteligência artificial, entrou em Gaza com a missão de encontrar e destruir uma rede de túneis. O que eles encontraram deixou engenheiros militares do mundo inteiro em estado de choque. Não eram túneis, era uma cidade. Sob os 365 quilômetros quadrados de Gaza, existe uma rede subterrânea que autoridades militares israelenses estimam em 500 a 600 quilômetros de extensão. Para você ter uma ideia, o metrô de São Paulo tem 101 quilômetros. O sistema de Gaza é 6 vezes maior. Tem eletricidade, ventilação, comunicação, salas de comando, depósito de armas, salas médicas, trilhos para transporte de cargas, câmaras com até 20 andares de profundidade, 50 metros abaixo da superfície. E começou de uma forma que você nunca imaginou, com famílias tentando se visitar. Para entender os túneis de Gaza, você precisa entender o que aconteceu em 1979. Naquele ano, Egito e Israel assinaram um tratado de paz. Uma das consequências foi o redesenho da fronteira no sul de Gaza. A cidade de Rafah, que existia como cidade unificada há séculos, foi literalmente cortada ao meio por uma linha no mapa. De um dia para o outro, famílias que viviam a 100 metros uma da outra ficaram em países diferentes. Avós separados dos netos, irmãos separados de irmãos, com um único ponto de passagem oficial, que frequentemente estava fechado. E documentação difícil de obter. A solução que as famílias encontraram foi óbvia. Elas começaram a cavar. Os primeiros túneis de Gaza não eram militares, eram pessoais. Passagens de alguns metros escavadas entre porões de casas nos dois lados da fronteira. Tão simples que mal permitiam que uma pessoa passasse rastejando. Em 1983, o exército israelense descobriu o primeiro desses túneis. Eram apenas famílias tentando se ver. Por décadas, os túneis foram uma curiosidade local sem grande importância estratégica. Isso mudou em 2007. Naquele ano, após disputas políticas internas, o Hamas assumiu o controle exclusivo de Gaza. Em resposta, Israel e Egito impuseram um bloqueio severo ao território, controlando o que entrava e o que saía, alimentos, medicamentos, combustível, materiais de construção, tudo sujeito a restrições. Os túneis, que eram passagens familiares, tornaram-se o sistema respiratório de uma economia inteira. O que circulava pelos túneis era extraordinário. Combustível egípcio, mais barato, vinha por mangueiras instaladas dentro dos túneis. Carros eram desmontados, passavam peça por peça e eram remontados do outro lado. Vacas, cabras, ovelhas. Havia um relato de um leão que passou por um túnel para um zoológico em Gaza. Cigarros, eletrônicos, remédios, cimento. No auge da atividade, estima-se que mais de 15 mil pessoas trabalhavam nos túneis ou dependiam deles diretamente. Alguns operadores enriqueceram. As famílias vendiam seus pertences para investir na construção de um túnel próprio. A cidade de Rafah chegou a incluir túneis em seus materiais oficiais de divulgação, porque eles eram parte da vida normal. Mas enquanto o comércio florescia embaixo da terra, algo muito mais sofisticado estava sendo construído em paralelo, e em segredo. Enquanto famílias cavavam para sobreviver, engenheiros militares cavavam para outra coisa completamente diferente. A partir de 2007, com o Hamas no controle exclusivo de Gaza e o bloqueio em vigor, ocorreu uma transformação gradual
que analistas militares só compreenderiam completamente anos depois. Os túneis familiares e comerciais continuaram existindo, mas em paralelo, com recursos significativamente maiores e planejamento de engenharia profissional, estava sendo construído um sistema diferente. Não debaixo da fronteira com o Egito, mas dentro do próprio território de Gaza. Uma rede subterrânea horizontal que conectava as principais cidades do norte ao sul, com ramificações verticais que desciam a profundidades que tornavam praticamente impossível destruí-las por bombardeio aéreo. Com sistema de ventilação independentes, geradores de energia próprios, cabos de comunicação e trilhos para transportes de materiais pesados. Os engenheiros militares que analisaram as estruturas depois da descoberta estimaram que cada quilômetro de túnel de qualidade superior custou $275 mil. Em 2014, após uma operação, analistas calcularam que o Hamas havia gasto $90 milhões para construir apenas 3 dúzias de túneis naquele período. O custo total da rede foi estimado em mais de $1 bilhão. O que fez os militares ficarem paralisados quando começaram a entrar nos túneis não foi apenas o seu tamanho, foi a sua sofisticação. Os túneis não eram passagens simples, eram sistemas. Havia 7 tipos diferentes de estrutura, cada uma com uma função específica. Túneis de mobilidade, conectando os setores da cidade. Túneis logísticos para transporte de materiais. Túneis de comando, onde líderes operavam protegidos. Túneis de armazenamento de armamentos. Túneis de produção, onde peças de mísseis eram fabricadas. Além das ramificações táticas, que eram passagens curtas de edifício a edifício, que permitiam que combatentes se movessem por quarteirões inteiros sem aparecer na superfície. As estruturas mais profundas desciam a aproximadamente 50 metros, o que é equivalente a um prédio de 16 andares e fica abaixo da linha alcançada pelas bombas Bunker Buster convencionais. Os maiores corredores tinham largura e altura suficientes para passagens de motocicletas ou de mulas carregadas. O maior túnel descoberto pelo exército israelense em dezembro de 2023 tinha cerca de 4 quilômetros de extensão num único ramo, fora suas junções e sub-ramificações. Debaixo de um único hospital no centro de Gaza, foi descoberta uma rede com 10 quilômetros de extensão de túneis. O que deixou os analistas militares verdadeiramente atônitos não era a escala em si, era como a rede havia sido construída sem que as maiores agências de inteligência do mundo todo soubessem a extensão real do que existia embaixo da terra. O exército israelense não entrou nos túneis sem preparação. Desde 2015, o IDF mantém uma unidade inteira dedicada exclusivamente à guerra subterrânea. A Yahalom é a única unidade de combate subterrâneo de tamanho de brigada no mundo. Cães treinados especificamente para operar em túneis, robôs de mapeamento, sistemas de detecção sísmica, tecnologia de visão noturna adaptada para espaços confinados. Em 2021, após uma operação militar, o IDF declarou ter destruído 100 quilômetros de túneis em Gaza. A declaração foi comemorada como vitória estratégica. Em outubro de 2023, quando as tropas entraram no terreno, descobriram que as estimativas anteriores estavam completamente erradas. O que o IDF pensava serem 100 quilômetros destruídos correspondia a uma fração pequena de uma rede que era 5 ou 6 vezes maior. Em janeiro de 2024, autoridades israelenses admitiram publicamente que o comprimento total dos túneis estava entre 560 e 720 quilômetros, muito além do que qualquer estimativa anterior havia sugerido. Quando os soldados israelenses começaram a entrar nos túneis, o que encontraram documentaram em relatórios que vazaram para a imprensa especializada. Salas de comando com mobiliário,
ar-condicionado e conexões de comunicação, quartos com camas, banheiros funcionais e armazenamento de alimentos para semanas de ocupação. Enfermarias subterrâneas com equipamentos médicos básicos. Oficinas onde componentes de armamentos eram montados. Salas com geradores independentes que garantiam um funcionamento mesmo durante cortes de energia na superfície. Em muitos pontos, portas de aço anti-choque separavam seções do túnel, instaladas depois de 2021 especificamente para limitar o efeito das explosões de bunker busting. Documentos capturados mostraram que após a operação de 2021, o Hamas havia autorizado $225 mil apenas para instalar mais dessas portas. Em alguns corredores, o IDF encontrou sistemas de trilho, como pequenos vagões que permitiam transportar toneladas de material sem esforço humano excessivo. Uma refém, liberada em outubro de 2023, Yocheved Lifshitz, de 85 anos, descreveu ter caminhado por 2 a 3 horas pelos túneis após ser capturada. Ela os descreveu como uma teia de aranha gigante, úmida, com câmaras amplas e médicos que visitavam os reféns regularmente em posições subterrâneas. O que chocou os analistas de defesa não foi apenas o que o Hamas construiu, foi o tempo que levou. De 15 a 20 anos de construção constante, invisível à inteligência de satélite porque a maior parte do trabalho era manual e gradual. O material escavado era misturado com o entulho de construção normal, tornando impossível detectar pela superfície. Era a maior obra de engenharia militar clandestina do século XXI. O que aconteceu em Gaza está sendo estudado em academias militares do mundo inteiro, não como curiosidade histórica, mas como reorientação estratégica urgente. A lição mais perturbadora que os militares retiraram da experiência, a vantagem aérea absoluta, satélites, drones, bombas de precisão, pode ser neutralizada por uma força que opera completamente abaixo do nível que qualquer aeronave consegue atingir. Um combatente em um túnel a 50 metros de profundidade é invisível para radar, satélite e drone. Uma bomba que destrói um prédio de 5 andares não afeta necessariamente o que está 40 metros abaixo dele. E uma rede de 600 quilômetros com 5.000 entradas não pode ser eliminada rapidamente por nenhum exército do mundo. Não importa qual seja o seu orçamento. O Instituto Nacional de Estudos de Segurança de Israel publicou em 2025 uma análise afirmando que a dificuldade de lidar com a rede subterrânea foi um dos fatores decisivos para a duração incomum da campanha militar. Um analista de defesa do West Point, a Academia Militar Americana, publicou um artigo chamando o que existia em Gaza de a mais sofisticada infraestrutura subterrânea de guerra já construída por um grupo não estatal na história. Os túneis de Gaza não surgiram do nada. Tem uma genealogia histórica que poucos conhecem. A Guerra do Vietnã, nos anos 60 e 70, foi o primeiro grande exemplo moderno de guerra subterrânea assimétrica. Os vietnamistas construíram uma rede de 250 quilômetros de túneis Houthi, que permitia a guerreiros resistir a bombardeiros aéreos americanos e emergir atrás das linhas inimigas. O exército americano, com toda a sua superioridade tecnológica, levou anos para compreender e começar a combater efetivamente aquela rede. Na Coreia do Norte, engenheiros militares construíram ao longo de décadas uma rede de túneis militares que inclui instalações profundas o suficientes para sobreviver a ataques nucleares táticos. Em Gaza, essa tradição foi levada a um nível de complexidade que os especialistas não previam em território tão pequeno e densamente urbanizado. Uma das análises militares mais respeitadas sobre o conflito concluiu algo que vale repetir.
Quando um exército investe décadas construindo capacidade aérea de precisão, o adversário tem uma escolha. Pode tentar competir no ar, que seria impossível para um grupo sem aviação, sem orçamento, sem acesso à tecnologia avançada, ou pode ir na direção oposta, desaparecer completamente do eixo onde o adversário tem a vantagem, e criar uma dimensão de combate onde essa vantagem não existe. É exatamente o que aconteceu em Gaza. A cada bombardeio aéreo mais eficaz, a infraestrutura foi mais fundo. A cada nova camada de inteligência de satélite, a construção ficou mais difusa e misturada ao entulho urbano normal. A cada operação terrestre que destruía parte da rede, outra parte era reconstruída. Porque o material estava lá, as mãos estavam lá. E o solo de areia de Gaza é incomumente fácil de escavar se comparado ao calcário do Líbano ou à rocha da Cisjordânia. O resultado foi uma das obras de engenharia clandestinas mais extraordinárias já documentadas na história, construída ao longo de décadas, com picaretas, trabalho manual e um custo humano que os números não capturam. Generais do mundo inteiro em academias militares que vão de Washington, passam por Moscou e Pequim, estão estudando o que existe embaixo de Gaza. Não por simpatia ou antipatia a qualquer lado do conflito, mas porque o que foi construído ali reescreveu um manual de guerra subterrânea para o século XXI. E a questão que fica é a que nenhum relatório militar responde completamente. Quanto do que existia ainda está lá?